Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo. Olha o cenário tá ficando bom, tá ficando bom. Estamos terminando, falta só uns ajustes, tá? Falei pra você que vai ter novidades em breve, e é isso aí. Mas, falar de novidade, vamos falar de Galo. Vitor não é mais o diretor de futebol do Atlético. O Atlético comunicou isso agora e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o trabalho do Vitor, sobre o jogador Vitor, sobre o dirigente Vitor. A gente tem que analisar isso de uma maneira geral. E o mercado da bola começou agitado. O Atlético começa a movimentar o seu departamento de futebol, que a gente cobramos aqui, e a gente vai falar mais sobre isso agora. Beleza? Então, o vídeo vai ficar para amanhã, o vídeo de quem fica, quem sai, porque teve essa bomba que saiu aqui agora. Beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 35 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês. Espero que vocês tenham gostado do cenário e tenham gostado dos conteúdos que a gente tá fazendo aqui, falando de futebol todos os dias. Vai ter coisa boa pro ano que vem também. Beleza, galera? Então, conto muito com o apoio de vocês e se vocês puderem me seguir nas outras redes sociais, lá eu também falo de futebol todos os dias. Fechado? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então. É o seguinte, cara, é até difícil falar do Vitor, né? Porque o Vitor, cara, é um dos maiores ídolos da história do Atlético, né? Ele fez a defesa mais importante da história do Atlético. A defesa do Vitor mudou o patamar do Atlético. Esse cidadão, essa pessoa, mudou a história do Clube Atlético Mineiro. Ele pegou quando precisava, pegou quando ninguém quase acreditava, pegou quando um time que tinha torcedores que sofriam muito por não conseguir vitórias, por perder em momentos chaves. Esse cara, ele foi um dos maiores, se não um dos maiores da história do Atlético. O melhor goleiro da história, o São Vitor do Horto. Mas, pra gente falar sobre ele hoje, a gente vai ter que separar o jogador, a pessoa, do diretor de futebol. O Vitor chegou no Galo, galera, em 2012, né? Onde ali tudo era mato, o Atlético tinha acabado de brigar pra não cair em 2011, tomado 6-1 do Cruzeiro. Foi muito dolorido, que machucou demais. E chega Vitor, chega Hever, chega jogadores que marcaram muito a história do Atlético. Uma geração muito vitoriosa, uma geração que mudou a história do clube. E o Vitor, o atleticano, ele tem muito carinho com o Vitor, né? Ele tem muito carinho com o Vitor. É preciso falar disso antes de só analisar a direção de futebol. A gente vai falar, tá? Aqui a gente não fica com medo de falar, não. A gente fala. Mas ele é um cara que, cara, não tem o que dizer. Ele foi muito importante, foi um herói não só na Libertadores, como na Copa do Brasil, um cara que apareceu quando precisava contra o Tijuana, apareceu contra o São Paulo, mas apareceu contra o Tijuana, apareceu contra o News Old Boys, apareceu no Olímpia. É um cara que foi fundamental, que é o protagonista, se a gente pode dizer, é o protagonista daquela Libertadores da América. E ele é um cara muito fora da curva, né? Um líder, um exemplo, e que se preparou e estudou para virar o dirigente do Atlético. Ele fez um estágio, vamos botar assim, muito aprimorado com o Rodrigo Caetano, ficou muito tempo com ele, e quando o Rodrigo Caetano saiu, veio o Vitor. E a verdade, ela é dura, ela é nua e crua e ela precisa ser dita. O Vitor não tinha experiência suficiente para ser diretor de futebol do Atlético. Acho que ele é líder de vestiário, acho que ele pode saber lidar com as pessoas ali, com os jogadores, mas sobre mercado, sobre contratação, sobre padrão de contratação, sobre substituição de jogadores, ele deixou a desejar. Ele ficou muito aquém. E o trabalho do departamento de futebol do Atlético neste ano, mas nos últimos 2 anos, pós Rodrigo Caetano, melhor dizendo, é horrível. O trabalho é muito ruim. Então, é preciso dizer o quê, cara? O Vitor com certeza é um dos maiores ídolos da história do Atlético. O jogador Vitor foi importantíssimo para a história, para mudar a história do Atlético. Mas o dirigente, o diretor executivo, Vitor, precisava ser demitido. O trabalho de 2025 é pífio.
o trabalho de deixa sair o Rodrigo Caetano é muito ruim. O Atlético tem muita dificuldade em contratar. O Atlético tem muita dificuldade em contratar. O Atlético tem muita dificuldade em ir ao mercado e convencer bons jogadores. O Atlético não tem um padrão de contratação. O Atlético pena. O Atlético não consegue cumprir com seus compromissos. O jeito que o Atlético pensa profissional hoje, pensa futebol, hoje é amador. O jeito que o Atlético pensa o para onde estamos indo, o pensar no futebol, as contratações, não é legal. E ele precisava e necessitava ser demitido. Ele e Paulo Brax. O Paulo Brax que ainda não foi e teria que ser também CSO. É isso que é a sigla, né? E o Paulo Brax também precisava ser demitido, né? Não faz um trabalho horrível, um cara que tem experiência de mercado, que foi mal no Inter, foi mal no Santos, foi mal no Vasco. Não fez um trabalho que convença ele ainda ter um futebol e ainda estar no departamento de futebol do Atlético, ainda seguir sendo um dos caras que pensa o futebol no Atlético. O trabalho dele é horrível. É horrível. Isso precisa ser dito, tá? O Atlético não mandou ele embora. Inclusive ele era um dos chefes do Vitor, mas a cúpula alvinegra tem que mandar ele embora também. É muito ruim o trabalho do Paulo Brax. É muito ruim o trabalho do Paulo Brax. Mas, falando em futebol, o Atlético já começou a dar essa resposta agora. Precisava dessa mudança, precisa dessa mudança de ambiente, de pensamento, de entender o pra onde tá indo. E com esses aí, a gente já sabe que não dava certo, que não estava dando certo e precisava mudar. Essa é uma situação que ela precisa ser dita. Ela precisa e necessitava ser dita, tá? Mas eu quero saber pra onde o Atlético vai. Qual é o nome que o Atlético vai atrás? Quem vai ser esse diretor de futebol? Porque só ficar com o Paulo Brax não dá, galera. Não dá. E tem que reavaliar sim o trabalho do Paulo Brax, tá? Tem que reavaliar sim. Cara, um trabalho muito ruim. Muito ruim. Contratações muito ruins. Pô, não brigar e não conseguir trazer um volante que seja emprestado, nem que seja o Fernandinho, que tá uma coisa aposentada, o Fernando do Inter, que sabe. Cara, tinha que ir atrás de alguém. Eu tô trazendo nomes assim, sabe? Mas não foi isso que ele fez. Ele decidiu manter esse elenco do Atlético. Trouxe o Biel mal demais também. Mal demais. E também precisa ser cobrado sim o Paulo Brax, tá? E a minha grande dúvida é quem vai entrar no lugar do Vitor e quem vai entrar no lugar do... Quem vai ser o substituto do Vitor e se o Paulo Brax vai ficar ou não. Porque pra mim não tinha que ficar. Mas quem que vai trazer esse know-how de futebol? Quem que vai trazer essa experiência de futebol? Quem vai ser o diretor de futebol? Isso precisa ser respondido. Não adianta só mandar embora e não saber o que tá fazendo. Tem que saber pra onde tá indo. Tudo bem que reavaliou agora, acabou o Brasileiro agora, reavaliou, já troca, melhor que já mude tudo essa semana. Pra na próxima já começar a trabalhar e ir atrás de jogador. Ir atrás de elenco. E tentar trocar, e tentar vender, e tentar encontrar jogador no final de contrato, e tentar convencer. Porque hoje no mercado o Atlético não tem credibilidade. Hoje no mercado ninguém acredita no que o trabalho que é feito no Atlético. Hoje no mercado aí todo mundo sabe que o Atlético não tem um projeto. Porque não tem, tá? E isso precisa ser dito também. Precisa ter um projeto de futebol. E hoje a gente não tem. Então vamos ver para onde o Atlético vai caminhar. Vamos ver quais serão os próximos passos pra gente cobrar aqui. A gente vai estar cobrando. Porque o que é feito no Atlético hoje é muito amador ainda, tá? E eu falo isso no departamento de futebol. Tem que entender o departamento de scout, como é que vai ser com o Siga, como é que vai ser a base, se vai continuar crescendo, vai melhorando ou não. Como vai ser tudo isso e deixar o Sampaoli também trabalhar. Perfeito? Então é isso. Vitor não é mais. Muito obrigado por tudo que você nos entregou como jogador, Vitor. Como dirigente, foi muito fraco o seu trabalho. Acho que é melhor você ter mais experiências, rodar, trabalhar em outros lugares. Mas muito obrigado pelo ser humano e pelo líder que você foi no Galo. Você foi um cara fora da curva e a gente tava precisando fechar esse ciclo e para começar um novo. Beleza? É isso. A primeira mudança aconteceu e ela foi boa. Vamos ver se... Acho que poderia ter sido melhor se o Paulo Brax saísse também. Beleza? Deixa aqui nos comentários. Quero ver vocês. Tamo junto. É nóis.